O anime começa com nossa protagonista, Shizi Hattori, sendo leiloada e adquirida por uma pessoa misteriosa pela bagatela de 5 milhões de libras. Esse homem é levado até uma sala, onde a troca pela grana é feita. No caminho até o lobby, vemos vários containers cheios de criaturas e seres sobrenaturais. Ou seja, nossa protagonista tem algo de especial nela, que a intitulam de Slag Bag, no qual ainda não sabemos o significado. No caminho, seu novo dono se apresenta formalmente como Elias Ainsworth, que logo abraça a garota e ambos são cobertos por espinhos que o teletransportam para os arredores de Londres, sua nova casa. Salve galera, Ferrer na área, e como de costume, vou deixar o nome desse anime no primeiro comentário fixado. Então fortalece no like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, valeu! Chegando lá, Elias comenta que ela será sua aprendiz, e além de libertá-la de suas correntes, ele dá espaço para que ela tome uma ducha. Sozinha no banheiro, X é abordada por uma Fae, uma criatura mágica igual uma fada, mas que se denomina como Neighbor, ou se preferirem, como vizinha. A fadinha demonstra um gigante interesse na ruivinha e curiosa com sua existência. Nossa protagonista pergunta para Elias que porra que é uma Slag Bag, que basicamente é alguém que pode atrair criaturas mágicas e interagir com elas, algo que pode resultar em prosperidades para si, ou até mesmo seu infortúnio, além de possuir uma habilidade natural para usar magias, e com um bom professor poderá ser uma ótima maga, e é exatamente por isso que Elias quis se tornar o seu mestre. Após isso, a garota é presenteada com um colar que a protegerá, um pouco antes de ser mandada para a cama. Nessa mesma noite, a fada aparece novamente e a leva para um passeio pela madrugada, algo que Elias observa de longe, apenas comentando consigo que essa será uma boa experiência para o seu amadurecimento. Logo em seguida, vemos o que ele quis dizer com isso, pois a coisa começou a ficar estranha, com a Fae revelando que seu objetivo é sequestrá-la para a Terra das Fadas. E acostumada a ser descartada por seus familiares, de início a protagonista nem oferece resistência, mas logo seu coração hesita ao lembrar do seu novo mestre, o primeiro que lhe ofereceu uma casa e cuidados, e a única coisa que ela consegue se referenciar como família no momento. Sendo assim, ela declara que ficará com ele. Dito isso, Elias aparece para dar um chega pra lá nessa sequestradora barata. No caminho de volta, no meio do nada e sem qualquer demonstração emocional, Elias simplesmente declara o seu desejo que ela seja sua esposa no futuro. E já no dia seguinte, somos apresentados a Silk, a governanta da casa, e ela leva a garota até seu mestre, onde o vemos transformando uma carta em pássaro, literalmente um pombo-correio. Em seguida, com Elias disfarçado, ambos partem para a cidade com o objetivo de adquirir suprimentos para que a garota comece seu aprendizado mágico. Eles visitam a loja de Angelica Burley e temos uma breve explicação sobre o funcionamento das habilidades mágicas desse mundo. Resumindo, a feitiçaria é basicamente uma forma de alterar a realidade sobre o seu próprio poder, enquanto magia usam os espíritos e fadas para distorcer a realidade e realizar milagres. E como forma de exemplificar, Angélica sumona seu familiar, um espírito chamado Hugo, para que Cheese tenha a chance de experimentar essa nova realidade. Só que o poder dela acaba saindo do controle, cobrindo parte da sala com flores de cristal, até ser contida por Elias. E espantada, Angélica pergunta quem diabos é essa ruivinha. Esse espanto logo se transforma em raiva quando Elias comenta dela ser uma Slag Bag. Esse tipo de pessoa se diferencia entre magos e feiticeiros normais, podendo utilizar ambas as formas para manipular o mundo. E agora, no retorno para casa, o casal conversa um pouco sobre os pais da protagonista, onde sabemos do abandono deles, além da morte súbita da sua mãe. No fim do percurso, encontram com um padre chamado Simon Cullum, pedindo para que Elias realize 3 tarefas que seus superiores requisitaram. Para cumprir um dos objetivos, Elias e Cheese seguem para a Islândia em busca de dragões. Só que algo inesperado acontece. A ruivinha é sequestrada por um dragão e seu misterioso cavaleiro, sendo levada para o ninho deles. O mais engraçado de tudo é que nossa ruivinha simplesmente não esboça a reação sobre isso. Chegando lá, Cheese é simplesmente jogada na água, e quando finalmente resolve emergir, dá de cara com um gigante dragão cego coberto de músculos. O cavaleiro que a trouxe comenta que esse dragão é da espécie Will, pai e mãe de uma nova floresta que se iniciará com sua carcaça. Meio esquisito, mas quem sou eu para julgar, né? Nesse ponto, vemos Elias surgindo da sombra da sua aprendiz, onde vemos que ele e o cavaleiro que raptou são velhos conhecidos. Seu nome é Lindel, zelador da Terra dos Dragões e encarregado de impedir que pessoas comuns entrem nela. E eles se conhecem há mais de 300 anos, onde esse mago é velho o suficiente para chamar o próprio Elias de pirralho. Então não deixa essa bochecha toda rosadinha enganá-los, pois esse maluco é um idoso que gosta de fazer travessuras.
Enfim, os dois magos seguem para uma discussão secreta, enquanto Cheese fica para trás com os filhotes. E como crianças gostam de brincar, esses bebês dragões parecem filhotinhos de cachorro e se divertem brincando com a garota. Eventualmente, eles param de brincar e a Ruivinha puxa a conversa com o dragão gigante. Ele está em seus últimos momentos com seu retorno à Terra iminente, se transformando em uma grande árvore, assim como diversos dragões ao seu redor. O interessante é que esses dragões não olham para a morte da mesma forma que os humanos, pois vivem suas vidas ao máximo para não se arrepender. E nesse momento, vemos um breve flashback, quando a Ruivinha era uma estudante, sendo ignorada e possivelmente sofrendo bullying de seus colegas, a ponto do pensamento de pular do prédio e fazer o contrário de viver tomar conta dela. O dragão, que intrometidamente estava observando suas memórias, agradece por ela não ter tomado tal decisão, afinal, humanos não voam, né? Mesmo assim, reconhece que o seu ato de explorar o consciente da garota foi no mínimo deselegante. Sendo assim, ele oferece que ela acompanhe suas memórias do passado, enquanto ainda tinha forças para voar ao pôr do sol. E aqui, vemos uma ministração de vida. O sobrenome de Cheese, que é Hattori, significa asas de pássaro, sugerindo que ela também voe pelos céus e experimente a vida. E com o fim da memória, a protagonista se desfaz para a realidade, acompanhando o último momento do dragão, que se transforma em uma árvore com belas flores brancas. Toda essa experiência acabou drenando muita energia da Ruivinha, que acaba desmaiando na grama, e ela só acorda em um trem, após um sonho bizarro com um gato e uma mulher perguntando se ela poderia pegar emprestado uma das 9 vidas do felino. Esse trem também não foi feito para qualquer um, e sim para criaturas sobrenaturais, incluindo um gato falante que diz a eles que o rei de sua espécie o espera em Ultar, uma espécie de vila onde gatos vagam livremente, e seu atual rei é conhecido como Molly. Já sabemos que ele é broxa, né? Molly os recebem com gratidão, visto que a igreja não enviou um feiticeiro, pois eles não têm um histórico muito bom com essa classe sobrenatural. Em seguida, Molly resolve mostrar os arredores para nossa protagonista, levando ela a um bosque. Nesse caminhar, escutamos uma história antiga sobre um homem hediondo, assassino de felinos, até que o primeiro rei dos gatos conseguiu juntar todos sob sua liderança em um ato de vingança, despedaçando o vilão e não deixando qualquer rastro dele para trás. Mas tal ato teve suas consequências, pois a alma imunda desse homem ficou presa no lago da cidade, onde diversas gerações de gatos têm se sacrificado para conter esse espírito maligno, e por isso Elias foi requisitado pela igreja de livrá-los desse mal, ou as vidas de vários humanos e gatos serão consumidas em breve. Porém, no meio do nada, uma estranha pessoa agarra a Ruivinha e se teletransporta para cima do lago com uma ferramenta que parece um isqueiro caseiro. Cheese então é lançada para as profundezas do lago e acaba dando de cara com as almas de um antigo casal. Uma das almas é Mina, uma mulher com a saúde debilitada e amante de gatos, e seu marido, que se tornou alma corrompida. Felizmente, Elias a salva, comentando que encontrou diversos vestígios mágicos pela cidade, o que está atrapalhando com suas investigações. Então ele precisa que nossa protagonista o ajude a purificar o local, visto que a magia dele não é compatível com esse tipo de trabalho. Já de noite, Elias disponibiliza várias ferramentas mágicas para purificação, além de summonar uma fada, a mesma Fai que tentou sequestrar anteriormente. Essa espécie é ótima auxiliar para limpeza e purificação através do controle dos ventos, e agora equipada, a Ruivinha dá uma de Jesus literalmente, caminhando sobre as águas até o centro do lago, mas quando está prestes a iniciar os trabalhos, uma pessoa encapuzada chamada Alice aparece atrás dela com uma faca em sua garganta, assim como um segundo feiticeiro com uma cicatriz no rosto. Elias o identifica como Hanford, que publicamente declara que o mestre da protagonista a está usando apenas como cobaia, e como se não bastasse, ele também comenta que Elias tem escondido dela uma verdade cruel sobre os Slag Bags, de que em pouco tempo ela irá de base, e o motivo desse risco de vida é que ela constantemente absorve e gera magia de forma inconsciente, pois o corpo dela é uma espécie de gerador, criando magia de forma praticamente infinita, em troca de consumir sua baixa vitalidade. Hanford então tenta remover o colar do pescoço de Cheese, machucando a pequena fada no processo. Esse evento incentiva a nossa protagonista a reagir, livrando-se da faca do seu pescoço e criando espaço suficiente para que Elias a salve. Ele afasta os inimigos com sua barreira de espinhos, deixando Hanford em choque. Assim, Cheese fica livre para continuar a cerimônia de purificação. Ela é levada às memórias das duas almas mais uma vez, e no início dessa experiência, logo vemos Matthew conversando com um feiticeiro de cabelo branco, com um sorriso nefasto. O homem procura uma maneira de salvar a vida de sua esposa debilitada,
que em breve irá dessa para melhor. Para tal, o feiticeiro sugere a criação de uma poção inspirada nas 9 vidas de gatos. E claro que sabendo do estilo desse anime, essa ideia nunca vai dar certo, né? A memória segue e vemos Mina em busca de seu marido pela cidade, o encontrando em uma casa no interior do bosque. Mas a visão que ela tem é um tanto grotesca. Essa casa se tornou um matadouro de gatos e seu marido é o açougueiro. Ela até tenta devolvê-lo à razão, mas é paralisada pelo feiticeiro ambulante e forçada a beber uma poção. Como resultado, a mulher literalmente se desfaz, cujo feiticeiro descreve como um experimento fracassado. E com sua esposa literalmente derretendo, Matthew enlouquece de vez, posteriormente sendo mandado de arrasta pelos gatos, se transformando na atual maldição do lago. Vendo essa história, Cheese fica bastante sentida, buscando uma forma de salvá-los dessa miséria, e como ato de misericórdia, ela pede ajuda à fada para que seus ventos purifiquem e levem as almas de ambos para outro mundo. Em seguida, temos uma linda cena com o casal se encontrando em campos de flores, finalmente livres após décadas de sofrimento. Já do lado de fora, Elias e Renfried conversam sobre o leilão onde Cheese foi adquirida, onde fica claro que o cara com a cicatriz no rosto tem preconceito contra não-humanos, mas ambos são interrompidos com a purificação das almas, juntamente com o vento carregando diversas pétalas de flores. Vendo o sucesso do procedimento, Renfried se retira, avisando para que Elias preze pela vida de seu aprendiz humano. Dito isso, finalmente esse assunto é abordado entre mestra e discípula, onde ele admite que sua expectativa de vida é de apenas 3 anos, além de confessar que nunca comentou sobre tal assunto com ela, porque não havia necessidade até o momento. Mesmo assim, está em seus planos salvá-la desse final triste. Nesse momento, nossa protagonista cai no sono e voltamos para a Inglaterra, com ela em repouso em um bosque deitada sendo observada por Elias e Simon. Mas também temos uma visita inesperada de alguém muito importante. Uma linda canção ecoa pelo bosque, anunciando a chegada da rainha das fadas, Titânia, e querendo conversar a sós com o mago, ela imediatamente transporta Simon para outro canto na floresta. Antes que ela possa começar a falar, seu marido Oberon os interrompe. O rei das fadas tem a personalidade quinta série, mas com um bom coração. Ele ajuda na recuperação de Cheese coletando magia da própria floresta, infundindo no corpo dela. A garota fica bem confusa ao acordar em meio a essas novas criaturas, e mais ainda quando Oberon começa a questionar sobre o relacionamento dos dois e se eles já têm filho. Esse cara é um Zé Povinho e muito da zoeira, a ponto da sua própria esposa fazer com que os cães dele o ataquem para acalmá-lo. E vendo que seu marido acabou completamente com o clima, Titânia então decide ir embora e aproveita para convidá-los para a Terra das Fadas, algo que não agrada muito seu servo de cabeça petrificada, Spriggan, que comenta a Elias para manter seus pés longe de lá. Afinal, ele culpa esse cara por um erro do passado, que resultou em uma enorme perda de espíritos para o mundo, o que Oberon refuta, comentando que os reais culpados foram os humanos. Deixando os dois de lado, a cena corta para Alice e Renfried, sendo chantageados pelo feiticeiro que causou o incidente com Mina e Matthew. O rapaz deixa claro que o feiticeiro com cicatriz na cara não conseguiu o que ele estava demandando, e com certeza, que coisa boa não é, né? Em seguida, voltamos para Cheese, praticando magia com a ajuda dos espíritos ao seu redor, mas seus estudos são interrompidos com ela e seu mestre sendo convocados pela igreja. No caminho, Elias dá um anel com o objetivo de diminuir a produção natural de magia pelo seu corpo, que a princípio é benéfico para prolongar sua vida, mas para que funcione corretamente, ela precisa manter sua mente bem calma. Ele também recomenda que ela faça um contrato com um familiar, um espírito que será seu servo em troca de consumir sua magia. Por fim, eles chegam à igreja apenas para encontrar um presunto mutilado. Sendo assim, Elias sai para conversar com os responsáveis, deixando nossa protagonista para olhar aos redores. E a ideia genial da garota é ir até o cemitério. Lá ela é atacada por uma criatura vagando pelas sepulturas, que por sinal é feio para um caralho. Tendendo o risco de vida, a garota começa a correr e quando está prestes a ser pega, é salva por um cara de cabelos pretos, que destrói o espírito esmagando sua máscara. Só que esse cara tá muito ferido para conseguir manter sua forma humana, se transformando em um cão negro, antes de desmaiar nos braços da ruivinha. Nesse ponto, ela é abordada também por Alice, exigindo que ela entregue o cão. E claro que a garota não aceita, né? E aproveitando que a lourinha está de guarda baixa, ela usa sua poção de sono para adormecê-la. Em seguida, temos as memórias desse cão negro enquanto ele está desacordado. Seu nome é Ulisses e sua ex-dona chamada Isabel era muito amável com ele, mas a cena é cortada quando ele acorda com seus ferimentos já tratados pela poção de Cheese. Alice também acorda e tenta partir para o ataque, mas percebe que seus pulsos estão amarrados. Nesse ponto, conseguimos entender por que ela quer pôr as mãos no cachorro, pois um certo pirralho de cabelo branco exigiu de seu mestre criaturas mágicas para criar uma quimera, e óbvio que Renfried recusou.
Mas visto a última cena do encontro dos dois, acredito que ele não tenha tido muito poder de escolha, e como forma de proteger seu amado mestre, ela resolveu puxar a responsabilidade para si. O papo das duas é interrompido por Elias surgindo através das sombras. Deselegantemente, o mestre escutou toda a conversa entre as duas aprendizes, e sendo assim, Alice pede ajuda para combater esse tal pirralho. Porém, nesse exato momento, eles são atacados com Tizzy sendo empalada ao proteger a loirinha. Esse ataque foi realizado pelo tal feiticeiro, que apenas a chama de rato de laboratório. Elias fica extremamente puto, tomando uma forma monstruosa que parece extremamente poderosa, deixando o pirralho surpreso. Ele imediatamente ataca a quimera, enquanto Tizzy é socorrida por Ulisses. Nesse ato, ela entra nas memórias dele, onde vemos Isabelle sendo atropelada por uma carruagem, e Ulisses, que era um cão normal naquela época, esperou em seu túmulo, sob suposição que ela estava apenas dormindo, até que supostamente também faleceu no local. Felizmente, a Ruivinha milagrosamente acorda só para testemunhar a sangrenta batalha com a Quimera, sendo aniquilada pelo seu mestre. Em seguida, com uma voz bem sinistra, Elias se refere ao garoto como Cartafilos, que não curtiu nem um pouco de ser chamado assim. E antes que uma segunda batalha comece, Renfroid surge atrás do garoto, metendo uma azeitona queima-roupa na cabeça do bastardo, mesmo reconhecendo que isso apenas iria deixá-lo desacordado por um tempo. Só que não dura quase nada, ele logo se levanta, recompondo seu cérebro e revelando uma segunda quimera com restos mortais de Isabelle. Isso claramente deixa Ulisses irritado, mas quem fica com ódio profundo é Tizzy. A garota resolve tirar um X1 com a quimera Tarântula e mesmo Elias não consegue impedi-la. Mas felizmente, tem quem salve o rolê, e dessa vez, um novo espírito aparece para salvá-los, um Will de Isp, a vontade dos espíritos. Ele é um protetor do cemitério e portador da chama azul. Esse espírito estimula que o cão negro seja o familiar da protagonista, dividindo seu poder mágico assim como seu tempo de vida nesse mundo. Mas antes que a Ruivinha possa aceitar a proposta, o inimigo aparece novamente e imediatamente ataca todo mundo. Elias bloqueia todos os golpes enquanto Alice dispara uma bala mágica arrancando seu braço. Isso dá tempo suficiente para que o pacto entre Tizzy e Ulisses seja feito, e ele recebe um novo nome no processo, Ruth. Em seguida o cão parte pro ataque, mandando a nova quimera de base. E após essa derrota, o feiticeiro decide ir embora, dizendo que seria um pé no saco desfazer um pacto de familiar só para recuperar materiais para uma nova quimera. Enfim, perigo contido. E agora Tizzy, Ruth e Elias finalmente voltam para casa com seu trabalho encerrado. Depois de alguns dias, vemos que o mestre da casa ainda não saiu do quarto desde a última batalha, provavelmente por usar muita energia. Enquanto isso, Tizzy fica meio entediada, visto que está sem quem guiá-las nas práticas com magia. Sendo assim, Silk resolve animar as coisas. Ela dá uma carteira para a garota cheia de dinheiro para nossa protagonista e empurra ela para fora de casa. Basicamente, ela mandou a garota se divertir pela cidade, mas que volte ao anoitecer. Logo no início do passeio, ela encontra Angélica e juntas fazem tudo pela manhã, parando até para tomar um suquinho. E vemos que essa comerciante parece ser uma pessoa que se preocupa com ela, dando um peteleco na testa quando Tizzy não conta a verdade sobre seu estado de saúde. No fim do dia, elas se despedem e nossa prota volta para casa reflexiva após a conversa com sua amiga. E agora em casa, ela decide verificar o estado do seu mestre. E eu não sei se foi uma boa escolha. A garota entra no quarto escuro e a porta repentinamente se fecha. E simplesmente seu mestre avança nela, em sua forma que lembra parcialmente uma serpente. Só que a garota parece não se importar e decide ficar com ele até o dia seguinte. Mas só por precaução, Silk ficará de guarda. Assim que amanhece, vemos que Elias foi comprar cigarro, então a Ruivinha e seu cão procuram por ele em diversos lugares, mas sem sucesso. Nesse processo, eles se deparam com um homem e uma vampira Linen Sid, pendurada no ombro. Esse tipo de criatura dá grandes habilidades às pessoas em troca de seu sangue, mas parece que esse senhor não percebeu que está nessa relação. Em seguida, o velho convida para tomar um chá, se apresentando oficialmente como Joel Garland, e por acaso ele também é escritor. Ele entrega um manuscrito de uma história de amor, inspirada em um breve momento que conseguiu ver uma linda vampira no passado. E aqui vemos que essa criatura não está lhe dando qualquer habilidade, ela só está com ele por sentir algo diferente. De acordo com ela, só sabe que não é amor. Com a tarde chegando ao fim, Tizzy se despede de ambos, mas não sem a vampiria dar uma bitocada nela. E agora em seu caminho de casa, ela recebe uma mensagem telepática de Ruth,
dizendo que encontrou Elias descansando em um lago. Ao chegar lá, a própria pergunta o porquê dele nunca contar nada sobre sua vida. Afinal, ela não sabe que tipo de criatura mística ele é e por que seu corpo está tão desajustado no momento. Ela até declara que, mesmo que seja egoísmo por parte dela, gostaria de saber mais sobre seu mestre. Aparentemente, a garota tá apaixonadinha depois de ver a forma serpente do Elias. Mas esse confronto entre mestre e aprendiz é interrompido por um familiar enviado por Lindell, que deseja se encontrar com Tizzy. Ele até enviou um dos seus dragões para buscá-la. Ele quer entregar um cajado mágico feito da madeira da árvore do finado dragão Nevin, mas quer que ela venha sozinha, supostamente sobre o pretexto de querer passar um tempo com sua neta. Assim, no dia seguinte, ela parte para a Terra dos Dragões, juntamente com o Ruth, voando em um dragão. A viagem ocorre um pouco de turbulência, mas uma linda vista sobre as nuvens até o seu destino final. Chegando lá, Lindell os recebe e nos leva até Nevin, em seu trenó encantado. Chegando finalmente no ninho dos dragões, temos a linda árvore de Nevin, mas se Tizzy achou que receberia um cajado de bom grado, está enganada. Ela recebe uma serra de madeira e terá que preparar a sua própria ferramenta. Em seguida, a cena corta para um jantar, onde vemos que ela cumpriu com o objetivo, apesar de ter se machucado no processo. Nada que Lindell não resolva. E nesse jantar, ele aproveita para comentar um pouco do seu passado, contando como conheceu Elias. Ele começa com o óbvio, explicando que magos são diferentes dos humanos normais, com habilidades de ver espíritos e fazer milagres, e muitas vezes vivendo além da expectativa da vida dos humanos. No passado, muitos se perguntavam o motivo dessas habilidades, assim como qual o propósito de nascer com elas. Muitos magos antigos, incluindo ele mesmo, buscaram essas respostas e acabaram perecendo na busca pela verdade. Mas em algum momento de sua vida, ele cansou de buscar e simplesmente escolheu uma vida nômade, e foi em uma de suas viagens que ele conheceu Elias. Naquela época, ele não tinha uma identidade e nem sequer memórias. A criatura com crânio de bode simplesmente apareceu na floresta e tem vagado por ela desde então. Lindell também não faz a menor ideia que tipo de espírito ele é, apenas conseguiu identificar que parece uma fusão de humano com uma fae. Sendo assim, ele busca o conhecimento de sua mestra em um local distante além do mar. Essa tal maga, que mora em uma cabana, parece usar roupas bem mais modernas que o seu tempo atual. Porém, mesmo ela não consegue identificar prontamente o que é o Elias. Talvez seja o primeiro de sua espécie. Ela até pergunta sobre seu passado, mas infelizmente a única coisa que essa criatura consegue se lembrar é uma cena completamente vermelha. E agora, não tendo um direcionamento na vida, a mestra pede que Lindell seja o mestre dele, algo que o aprendiz meio que aceita. Sendo assim, Elias recebe o seu colar e seu nome como presentes dessa mestra. Após isso, vemos Lindell e seu novo parceiro viajando pelo mundo, onde tudo é novidade para essa criatura, que rapidamente aprende como viver em harmonia com a natureza. Mas lidar com humanos é uma experiência bem diferente. Em uma certa noite, eles entram em uma aldeia, onde Lindell oferece seus trabalhos de cura em troca de comida. Mas em uma dessas casas, havia uma criança com capacidade de enxergar espíritos. E é claro que a forma de Elias deve levantar terror em qualquer humano normal. Sendo assim, é repentinamente perseguido e acusado como espírito demoníaco, sendo apedrejado pelos aldeões. E vendo seu amigo ferido, Elias perde um pouco do controle e tenta atacar o vilarejo. E sejamos sinceros, todos seriam dizimados em segundos se seu mestre não intervisse. Lindell usa uma magia de teletransporte por uma floresta encantada, mas incapaz de andar, após usar esse poder, ele pede que seu discípulo carregue para a saída. Agora são e salvos, vemos Elias pensativo, acreditando que em algum momento, antes de perder as suas lembranças, ele já havia comido um humano. Mas isso não assusta seu mestre, que tirando onda, comenta que acredita ter um gosto delicioso. Mas por favor não me coma. Isso não era a melhor coisa a dizer, mas diminuiu um pouco a tensão do papo. A cena volta para o presente, com Lindell confessando que realmente teve muito medo daquele momento. Mas em seguida, ele comenta que o medo logo cessou, quando ele provou a sopa que seu discípulo fez. Estava horrível. Após esse evento, o próprio Lindell sugeriu que ele não falasse abertamente de si, visto que os humanos são criaturas fáceis de assustar e bem cruéis contra aqueles que apresentam um perigo desconhecido, pois se existe um mal no mundo, ele se esconde atrás do coração dos humanos. Enfim, a noite passa e logo pela manhã vemos a Ruivinha lavando seu rosto, só para ser empurrada para o fundo do lago por uma horda de bebês dragões. E sinceramente, ela já caiu uma par de vezes nos lagos, né? É o hobby dela. Enquanto ela se seca, Lindell corta umas mechas do seu cabelo, que servirão como núcleo mágico do cajado. Mas mais uma vez, se ela acha que ele irá produzir a ferramenta, está enganada, pois seu próximo trabalho é de marcenaria na fabricação do cajado. E quase terminando o processo no cair da noite, eles deixam o resto para o próximo dia.
Nesse momento, acontece uma cena bem tranquila, com uma linda canção enquanto fadas chegam para dançar no desabrochar das flores. E claro que Cheese dança até não poder mais. Quando para descansar em frente ao lago, toda essa magia cria uma espécie de espelho d'água, permitindo que Elias e sua discípula possam conversar em um videochamada. Em um momento bem interessante, o mestre confessa que se sente solitário sem a presença dela. Sendo assim, ela lhe envia flores pelo espelho d'água, terminando a chamada dizendo que voltará em breve. Já na manhã seguinte, Cheese aparece empunhando o seu cajado. Sendo assim, está na hora de infundir os poderes mágicos do seu cabelo e 2 gemas preciosas. E esse é o último momento que Lindell ajuda na fabricação, usando seus poderes para dar os últimos toques. No momento que Cheese toca no cajado, ela é transportada para um lugar coberto de neblina, com a presença do dragão Nevin. Ele comenta que estão na fronteira entre o mundo dos vivos e aqueles que já terminaram sua jornada, e está grato por ela ter usado um dos seus galhos para fabricar seu cajado, criando um vínculo entre eles. Os dois continuam um papo, onde a protagonista reflete sobre o seu receio de ser abandonada, assim como foi por sua mãe, que talvez não a quisesse viva. Já Nevin, por outro lado, se sente grato pela vida dela, pois teve a oportunidade de conhecê-la em seus últimos momentos de vida, além de saber que sua presença poderá salvar ainda diversos espíritos pelo mundo, assim como ela fez com Mina, Matthew e Ulysses. Por fim, Nevin comenta que seu cajado dará poder para que ela alcance os lugares que desejar. E ao voltar para a realidade, Cheese faz seu primeiro ato mágico com o cajado, que é voltar para casa, o lugar a qual pertence, e com forte desejo em seu coração, ela invoca os espíritos de fogo, a transformando em uma ave. Sem perder tempo, rapidamente ela parte para casa, e uma jornada pelos ares, explorando sua plena capacidade de voo. Chegando lá, seu mestre a recebe calorosamente. O bicho estava com saudade, ao mesmo tempo que a chama de imprudente por usar tanto poder mágico. Ela então adormece em seus braços e sonha com seu passado, lembrando dos seus pais, os quais também podiam ver espíritos. Essa lembrança é o que ela havia esquecido, e ao acordar, vemos uma mulher renovada e esperançosa com o futuro, muito diferente da garota do início do anime. Depois de descansar, logo pela manhã, vemos Cheese cercada de Woollybugs, uma espécie de fai que lembra muito com ovelhas, misturado com insetos. Inclusive, a lã delas é um ótimo insumo para feitiçaria. Mas no meio dessa manada, aparece um inseto impostor, que no caso é um Snowbug, que absorve calor como alimento para procriar. E obviamente, o bicho ataca nossa protagonista, assim como absorve o lança-chamas do seu familiar. Felizmente, Elias chega para dar um basta nesse engraçadinho e o manda para a floresta. Em seguida, ele leva sua protegida para se aquecer e aproveitar para bater aquele papo, onde Cheese expõe seu medo de ser abandonada, assim como ela foi por sua finada mãe. É bacana observar que Elias, mesmo não tendo empatia pelos humanos, consegue entender o sentimento de solidão da garota, um verdadeiro gentleman. Alguns dias se passam e nossa protagonista se recupera, sendo agora seu momento de aprendizado mágico, onde vemos uma sequência de cenas com Elias pacientemente ensinando sua aprendiz, inclusive com a presença de diversas fais no processo. Mais tarde, os dois recebem a visita de um desconhecido, que Elias o chama de Olhos Cinzentos. O motivo da visita é parabenizar o nascimento de um novo mago, no caso, Cheese. Só que isso é apenas uma desculpa, e ele revela o real motivo da sua vinda, forçadamente colocando uma pele de raposa na garota, a transformando nesse animal. Sua intenção é simples, pregar uma peça, e com certeza, esses magos centenários não batem bem da cabeça, tanto que ele fala para Elias que se a garota realmente quiser morar com ele, ela superará o instinto do animal de correr livremente pela floresta e voltará a ser humana. Sendo assim, seu mestre assume uma forma quadrúpede para ajudá-la a quebrar a maldição do casaco de pele, o que dá certo. Os dois voltam para casa, mas a surpresa da noite não acaba aqui, pois a vampira Lina Inside dá as caras implorando para salvar a vida de Joel, aquele escritor do Jardim Florido. A garota corre para atendê-lo apenas para encontrar o senhor quase morto em sua casa, e Elias, que apareceu para diagnosticar o ocorrido, comenta que a presença da vampira estava consumindo sua vitalidade, mesmo que ela não se alimentasse do seu sangue, e infelizmente seu estado é irreversível. Tal notícia deixa a vampira transtornada, sendo confrontada pelo fato que ela realmente o amava. Enquanto isso, o Sr. Joel acorda sendo observado por Elias, que está bem diferente. Ele assumiu uma forma humana de um homem que passa total credibilidade. Nisso, Joel até pergunta se ele é um ceifador sinistro, enquanto ele ainda tem de vida. Elias diz apenas que a sua expectativa de vida é de aproximadamente uma semana. Ao que parece, o senhor está bem tranquilo com a informação, declarando que viveu uma boa vida, onde talvez seu único lamento é não poder ver a vampira uma última vez. Cheese, que estava escutando tudo do lado de fora do quarto, lembrou de ter lido uma vez sobre um crime de fadas que dava poder aos humanos normais de verem criaturas místicas.
Sendo assim, a garota passa 5 dias em claro para a produção desse remédio, conseguindo completar a tempo para os últimos momentos de vida do senhor. Em seguida, vemos a adorável vampira aplicando um pouco nas pálpebras dele, permitindo que Joel a veja. E sendo assim, ele consegue se despedir com um sorriso no rosto, agradecendo por ela amá-lo e dando-lhe um novo prazer à vida após a perda da sua esposa. E em seguida, ele entrega sua vida a ela, se desfazendo no processo, dando um fim a essa breve história de amor. Uma pena ter durado tão pouco, né? Já no final do dia, Tizzy volta para casa onde é abordada por Oberon, pedindo para que ela entregue a pomada encantada, visto que sua produção por humanos é um tabu entre as criaturas místicas. Só que antes que ela possa fazê-lo, a garota começa a tossir sangue, provavelmente pelo estresse que causou em seu corpo, com tanto uso de magia nos últimos 5 dias. Ruth, por ser seu familiar, também sofre com as consequências dos danos físicos. Oberon, então, é sagaz e auxilia Ruth a mergulhar na própria sombra da garota, para preservá-lo. E em seguida, recomenda que ela seja levada para o reino das Fais, o que não é uma proposta muito boa para Elias, mas já que é sua única escolha, que seja feita à vontade desse esquisito. Quando a Ruivinha acorda, ela descobre que está num local denominado Colina das Formigas e está sendo acompanhada por uma médica chamada Shannon, que brevemente comenta sobre o seu passado e que foi criada por pais humanos, mas posteriormente acabou se mudando para o reino das Fais quando conheceu seu marido Shanahan, que inclusive é um humano criado por Fais também, e que devido à influência mágica desse reino, acabou se transformando numa espécie de centauro. No final do passeio, Tizzy para em um lago que ajudará na cura das suas feridas, apenas para sofrer uma tentativa de homicídio por afogamento. Mas a garota revida, não querendo perder sua nova vida ao lado do seu mestre, conseguindo assim se livrar da agressora. Em sequência, Shannon se desculpa por esse ato maluco, explicando o motivo da agressão, pois apenas alguém que tem vontade de viver pode ser curado pelas águas do lago em que se encontram. Pois é, a garota aparentemente irá sobreviver, e sendo assim, a cena do anime muda para Silk tomando conta da casa, um tanto quanto solitária, ansiando pelo retorno dos dois. E em um momento que ela se deita para descansar, temos um flashback do seu passado, com uma Banshee e um momento triste após perder sua família. Ela vaga pela floresta até encontrar Spriggan, que observa seu ar de desespero e resolve ajudá-la levando para casa, e no futuro será de Elias. Tal ação traz esperança para esse espírito perdido, que com a bênção de Spriggan se torna uma Brownie, um tipo de espírito cujo propósito é cuidar e vigiar da casa, ou seja, o trampo atual dela. Após isso, os dias continuam passando, onde vemos Tizzy e Elias retornando no meio do inverno, trazendo um grande sorriso a Silk, que corre para abraçá-la. Finalmente a família está reunida, mas todo esse episódio de relapso mágico faz a Ruivinha refletir se viverá o suficiente para ver o próximo outono, ao mesmo tempo que passeia pela neve, onde duas Fais com olhos vermelhos, depois de umas tragadas, perguntam se ela participará do Yuli, celebrado no dia do solstício de inverno. Elias, que também estava presente, confirma que sim, que estarão preparados, e logo vemos o time colhendo algumas paradinhas juntos, onde logo em seguida temos uma bela cena de inverno, onde até mesmo os dois pombinhos chegam a trocar um beijinho bem de leve. No dia seguinte, nossa prota resolve sair de casa sozinho, a destino de Londres, para se encontrar com Alice, e o programa das garotas é comprar um presente para os seus mestres. Nessa altura, até conhecemos um pouco do passado de Alice, que acabou caindo no mundo das drogas, viciada por força do seu próprio pai, até que Hanford, ainda sem aquela cicatriz no rosto, a tirou das ruas ao ver seu potencial mágico. No início da relação dos dois, não era muito amistosa não, mas logo ela passou a confiar e admirá-lo, principalmente após um ataque de um monstro de um olho só, que praticamente executa a garota, mas felizmente, seu mestre que estava perto a salva, tendo parte do seu rosto destroçado no processo. E agora, voltando ao presente, já no fim do dia de Londres, as duas se despedem e Tizzy tenta voltar para casa na miúda, só para ser repreendida pelo seu mestre por passar o dia inteiro fora sem aviso prévio. Mas era um bom motivo, né? Afinal, ela queria surpreendê-lo com um presente de Natal, um novo pingente para o seu colar. Só que ela não era a única com uma surpresinha, pois ele também preparou um urso de pelúcia para ela, fato que deixa a garota com o coração bem animado. O urso tem a capacidade de absorver magia de sua dona, brotando flores na sua cabeça, mais uma forma paliativa de controlar a produção de mana do corpo dela. Além disso, também é manhã de Natal, o que significa que é hora de abrir os presentes, onde o da Angélica também tem um propósito de ajudar a Ruivinha, uma pulseira de contenção de magia, visto que seu anel quebrou no evento contra as quimeras de Joseph. Em seguida, os dois saem para dar uma volta nas redondezas, onde são abordados por uma garota chamada Stella, procurando desesperadamente pelo seu irmão Ethan.
E ela comenta que eles tiveram uma briga e quando foi procurar seu irmão novamente, não somente ele sumiu, mas toda sua família também esqueceu da sua existência. Essa tal história intriga bastante Elias, que usa o corpo da sua aprendiz para fechar um contrato com Stella para encontrar seu irmão, cujo pagamento será feito por meio de doces mensais. Todos seguem até o local do desaparecimento da criança, onde o mestre mago utiliza uma magia com galhos amarrados em um cordão, que guiam o usuário até uma pessoa perdida. Só que esse amuleto de repente pega fogo, indicando que existe alguma entidade mágica interferindo na busca. Sendo assim, eles se veem obrigados a confiarem nos espíritos locais para guiá-los pelo bosque, o que felizmente dá certo. Eles encontram Ethan, que basicamente foi abduzido pelos Olhos Cinzentos, e as surpresas não param por aí. Conforme a conversa se desenrola, a irmã começa a quebrar psicologicamente, pois nesse momento, ela acaba de esquecer o nome do seu próprio irmão. Gradualmente, suas memórias sobre ele estão desaparecendo, mas o mago com olhos de Rinnegan resolve dar uma chance a ela, e é através de um jogo de esconde-esconde, onde ele rapidamente abduz Elias e diz às duas garotas para encontrá-los até o fim do dia com seus narizes especiais. Uma dica clara que ela deve se transformar em uma besta, uso do seu casaco de pele, presenteado pelo próprio mago dos olhos de Rinnegan. Em seguida, a cena muda com Elias e Ethan, que estranhamente estão conseguindo respirar normalmente debaixo d'água. E quando o garoto acorda, ele rapidamente acha a cabeça do Elias muito maneira, onde o mago nem mesmo sabe como reagir à curiosidade da criança. Então ele rapidamente se muda para uma forma humana para ter um papo normal com Ethan, onde vemos que ele se lembra da sua irmã, mas não sabe o nome dela. Nisso escutamos os passos de um urso, e não é qualquer urso não, é simplesmente Tizzy, que conseguiu rastreá-los até debaixo d'água com seu nariz de ursão. Sendo assim, os dois irmãos se encontram e finalmente fazem as pazes, já que o mago de 3 olhos de Rinnegan assumiu sua derrota. E na real, esse maluco milenar só estava entediado mesmo, mandando todos para fora do bosque com sua neblina, e uma risada de satisfação. Pois é, irmãos reunidos com seus pais e uma nova amizade criada entre Tizzy e Stella, para comoção da nossa protagonista. E já na manhã seguinte, sua nova amiga dá um pulinho em sua casa, já com pagamento de doces por salvar seu irmão. As duas passam um tempo no quarto tomando um chá e conversando sobre coisas mundanas, onde vemos que Tizzy é perdidinha quando o assunto é fazer amigos, e comicamente começa até a receber uma ministração de vida de uma garota de apenas 10 anos. Afinal, maturidade tem a ver com acúmulo de experiências, e não só com tempo de vida. Só que no meio da conversa, a protagonista vê seu mestre saindo de casa, e ele estava na forma de uma besta de 4 patas. Ela decide segui-lo para entender o que diabos está acontecendo, pedindo para que Ruth leve Stella para casa. Em seguida, a garota se transforma em uma loba, perseguindo Elias até uma moita com viscos, e de repente, ela é agarrada por tentáculos, sendo puxada pelo mago para dentro da moita. Se fosse um inimigo, já saberíamos que ela estava lascada, mas esse não é o caso, pois dentro da moita, X e Elias apenas conversam sobre a visita de Stella e como Elias se sentiu ignorado, ou melhor, abandonado em sua própria casa. Não precisa ser um gênio para entender o que ele sentiu, ciúmes. E o pior, ele nem sabe que sentimento é esse. De repente, a cena muda brevemente para a família de Stella, onde percebemos o mago Joseph passando ao lado da garota, que imediatamente sente uma pontada no pescoço. Interessante que logo depois também vemos a sombra do tiozinho do Rinnegan ao lado dele. Ou seja, coisa boa não tá vindo por aí não. Agora de volta a Tizzy e Elias, vemos que o cara não soltou a garota até agora. Pense em um cara possessivo, forçando a dama a pedir socorro pro seu familiar. E Ruth, ao receber a mensagem, corre até o bosque. No caminho, ele também encontra com a deusa da primavera, que oferece sua ajuda para revelar o esconderijo do mago ciumento. Pois é, o cão pega os dois no flagra, com a garota totalmente envolvida pelos seus tentáculos. E vendo que não tem saída para essa grosseria, Tizzy pega uma faca, ameaçando tirar sua vida, o que por sinal, dá certo. Elias controla sua birra de ciumento, o que deixa até Ruth pensando se a relação deles na verdade seria de pai e filho, ao invés de mestre e aprendiz. Vida que segue, né? E já em outro dia, vemos nossa prota prestando uma visita a Angélica e finalmente conhecemos David, o marido da sua amiga. Ela comenta que na noite de birra do seu mestre, ela cantou uma cantiga de ninar, fazendo Elias dormir profundamente. E agora fazia dias que ele estava na cama. E entendendo toda a história, Angélica percebe que a magia de Tizzy se misturou com a música, potencializando o efeito. Então ela passa uma receita para acordar esse belo adormecido. Ela volta para casa, prepara uma poção e enfia a garganta abaixo do cabeção de caveira, que acorda imediatamente no susto, sem nem saber o que estava acontecendo. Pois é, agora que o mestre acordou, a cena muda, onde vemos 2 filhotes de dragão que são capturados por sequestradores, e visto que Lindel aparece rapidamente para salvá-los, a
Até pensamos que os filhotes estariam bem, né? Só que para surpresa de todos, não é isso que acontece. Pois esses caçadores foram contratados por Joseph, que rapidamente toma o controle dos seus corpos e usa um isqueiro mágico para teletransportar os filhotes. E ainda pior, pois em sequência, temos uma cena cabulosa com os tentáculos de Joseph cortando um dos filhotes na mesa de cirurgia, enquanto o outro enjaulado fica clamando que quer ir para casa, observando o corpo do seu amigo sendo espetado. Enquanto acontece esse evento sinistro, vemos Cheese tendo um sonho por uma Londres cheia de neblina, até se deparar com o próprio Joseph, sofrendo de dor e amnésia. Em seguida, ambos se sentam no banco, onde o garoto de cabelos brancos começa a enlouquecer, rolando de dor e discutindo consigo mesmo sobre o seu verdadeiro nome ser Cartaphilus ou Joseph, a ponto de agarrar a garota pelo pescoço, se questionando o que ele precisa fazer para ser salvo. E de repente, a Ruivinha acorda desse pesadelo, com a clara noção que isso não era realmente um sonho. Em seguida, Alice aparece em seu quarto comentando que uma situação ruim aconteceu, então ambas descem para a sala de estar, que hoje está repleto de magos, o já conhecido Hanford e seus colegas de pesquisa, Adolf Stroud e Torrey Innes. Eles vieram pedir a ajuda de Elias no rastreio e resgate dos dragões raptados, que só não manda todo mundo embora porque a protagonista consegue convencê-lo em ajudá-los. Só que existe um grande desafio: rastrear um mago experiente é um trabalho árduo, e eles nem sabem por onde começar, mas a protagonista é rápida na dedução, sugerindo começarem pelo leilão de criaturas mágicas. Afinal, um dragão deve dar uma boa grana. O grupo parte para o leilão, onde vemos uma nova forma humana de Elias, um jovem adolescente de cabelos longos e platinados. Logo o leilão se inicia e vemos um filhote amarrado e aterrorizado, com seu lance chegando rapidamente a valores superiores a 1,5 milhão de libras. Nesse ponto, uma misteriosa mulher sussurra nos ouvidos de Cheese, se oferecendo a completar o valor do leilão caso a Ruivinha estivesse disposta em fazer um acordo com ela. Infelizmente, o anime não revela a conversa desse momento, mas elas fecham um contrato verbal um pouco antes do dragão se soltar de suas amarras. Em uma demonstração de força, esse dragão que acaba de atingir sua forma maior está consumido de medo e sem consciência plena, incendiando o local com suas labaredas. Cheese implora ao seu mestre que lhe diga como ajudar essa criatura, que vê como única saída no momento que ela toque no dragão e absorva sua magia, e com a distração criada pelos dois magos, os dois rapidamente pulam nas costas do dragão. Mas antes que eles possam executar o plano Sanguessuga Mágica, o dragão destrói as janelas do prédio e alça voo por cima da cidade. Com nossa protagonista Elias em sua garupa, simplesmente do nada o caveirão toma uma baforada na cara. Sobrou então para Ruivinha resolver a parada. Ela arregaça as mangas, descarta a pulseira bloqueadora de magia e absorve a energia do dragão até que ele despenca no rio desacordado. Infelizmente, todo esse esforço por parte dela teve seu detrimento, com ela caindo em sono profundo, para posteriormente acordar sendo novamente tratada por Shannon, e ao mesmo tempo descobrimos que seu braço esquerdo sofreu uma mutação. Logo depois, Angélica e Elias também entram no quarto com sua amiga dando um belo tapa na cara dela pela imprudência. Mas eles não são os únicos que também querem falar com a prota, pois logo em seguida ela também recebe uma chamada de vídeo de Lindel, explicando que ela recebeu a maldição do dragão, e que em breve consumirá todo o seu corpo. Como tratamento paliativo, sua médica comenta a opção dela ir morar no reino das Fais, o que a transformaria em um novo ser, que poderia resistir à maldição. Isso até deixa a garota reflexiva, que resolve dar um rolê pelas redondezas para clarear sua mente, até que um momento ela senta na mureta e quase cai de costa, só para Elias aparecer e ajudá-la. Ali os dois discutem sobre o início do relacionamento deles, e como agora ela encontrou razões para viver, pedindo que seu mestre encontre uma maneira para que eles permaneçam juntos, que Elias declara que fará, e isso pede uma ação imediata, né? E quando ambos voltam para casa, se deparam com a bruxa Marielle, a mulher que havia fechado um contrato com a prota no leilão e veio tratar sobre a transação. E claro que é impossível não notar o novo braço da garota, né? A ponto dela se oferecer para tentar remover sua maldição, o que não dá muito certo, pois a parada é forte mesmo. Sendo assim, ela recomenda que a garota se junte ao clã das bruxas, que são especialistas em maldições, podendo ajudar no seu livramento. Óbvio que ele se posiciona ao contrário imediatamente, né? Mas Cheese está disposta a ouvir a proposta. Logo então, a bruxa comenta que tudo o que ela precisa fazer é se juntar a ela em suas reuniões, primeiramente como sua convidada. Em seguida, lhe entrega um envelope recomendando que abra quando estiver pronta. Mas tem mais uma pessoa que veio visitar a Ruivinha hoje, e a sua amiga Stella, trazendo doces e um convite para o seu aniversário no próximo domingo, onde, comicamente, aprendemos que o aniversário da protagonista é hoje mesmo, mas já que ninguém na casa entende o que é esse conceito de aniversário, acabou por passar em branco. Dito isso, Stella exige que algo seja preparado para o próximo ano, e assim que a garota vai embora, Cheese novamente começa a tossir sangue, e preocupado com o futuro da sua aprendiz, Elias jura que eles se juntarão à próxima reunião das bruxas.
Então, na noite do encontro, os dois dormem na mesma cama para acessar a reunião com as bruxas que ocorre em outro plano de realidade. Eles chegam a uma floresta nevoada, se deparando com uma mesa redonda e algumas outras bruxas, cuja chefe delas se chama Puris. A reunião vai direto ao ponto sobre a maldição, onde infelizmente as bruxas não conseguirão quebrá-la, sem que a vida do dragão seja sacrificada, o que é algo que eles não podem fazer. Sendo assim, esse é um caminho sem saída, forçando o mestre mago a procurar outro método. No entanto, ao saírem da reunião, Marielle sussurra no ouvido de Elias, dizendo que apenas uma vida pode substituir a outra, além de entregar-lhe um bilhete pelo colarinho para esse mago. O conselho recebido é óbvio: seria possível transmitir a maldição de sua aprendiz para outra pessoa, poupando sua vida. E esse então é o caminho que ele seguirá. Simples assim. Ele convoca a ajuda de uma Fai para guiá-lo até o Centro de Pesquisas Mágicas de Torrey, que ajuda a obter algumas informações em troca de uma demonstração de uma de suas magias. E já no dia seguinte, ele as parte para procurar Stella, abduzindo a garota. E devido à construção lógica do anime até o momento, meio que óbvio que ela será o sacrifício, né? Só que Chise não é nada boba, e quando vê seu mestre com sua amiga em seus braços, já começa a imaginar o pior, principalmente após ele colocá-la para dormir com sua magia. Pois é, a protagonista foi ocultada da verdade pelo seu mestre e seu próprio cão de guarda. Mas mesmo assim, ela consegue despertar do encanto por pura força de vontade, guiada por algumas palavras da memória de Nevin, que mora em seu coração. Enquanto isso, Elias e Ruth têm uma surpresa desagradável quando escuta o vilão Joseph entrar em contato com eles através do corpo da garota raptada, onde ele declara claramente que não é o único monstro no recinto, já que nosso querido caveirão ia passar a garotinha. E nesse exato momento, Chise consegue arrombar a porta, querendo explicações do que diabo está acontecendo aqui. E vendo a oportunidade em suas mãos, o vilão interpreta as atitudes de Stella, se fazendo de inocente, colocando a ruivinha contra o seu próprio mestre, revelando o plano de transferência de maldição. E o pior é a cereja do bolo em sequência. Ele escolheu Stella por impulso de inveja, pois o olhar de Chise por sua amiga era algo que ele não possuía dela. Pois é, soco na cara bem merecido. Em seguida, a ruivinha chama pela ajuda de Ariel para bloquear os movimentos do seu mestre, enquanto ela corre atrás de sua amiga possuída, só para descobrir a verdade. Pois é, traída pelo seu próprio mestre. E agora, sofrendo o ultimato do vilão. Ele tem uma simples proposta, onde ele entregará um feitiço que bloqueará sua morte inevitável, juntamente com o livramento da possessão de sua amiga. Mas para isso, ela terá que ir com ele até seu esconderijo, o que a protagonista topa rapidinho. Os dois se teletransportam com o uso de uma ferramenta. Com Chise acordando ao lado de sua amiga em meio a um laboratório, aqui escutamos a proposta do vilão, que ela lhe deu o braço amaldiçoado que consumirá sua vida. Em troca, ele compartilha sua maldição da imortalidade, mas antes que isso aconteça, eles precisam testar sua compatibilidade em um experimento simples, é transplantar um pequeno pedaço dos seus corpos para verificar a rejeição, o que é feita de forma grotesca, com Joseph extraindo o olho esquerdo de Chise, implantando em si mesmo, com um resultado bem positivo. O próximo passo é partir para o transplante de braço, assim que a maldição da imortalidade se instalar em Chise, através do seu novo olho transplantado. Enquanto isso, a garota desmaia e somos levados a mais um flashback da sua família, onde um pouco antes do seu pai e irmão desaparecerem, eles moravam em uma casa relativamente pequena, mas viviam uma vida feliz. Até uma certa noite, onde seu irmão acorda pela madrugada e seu pai resolve cuidar dele. E na calada da noite, ele percebe que está sendo vigiado por um animal, que parece uma fuinha de olhos vermelhos. Em seguida, o rapaz decide se arrumar, onde é pego no flagra por sua filha, meio que sonâmbula de tanto sono, apenas para dizer que voltará em breve. Mas a história já sabemos, né? A vida da ruivinha virando de cabeça para baixo, e mesmo sua mãe dando o melhor de si, sua vida é constantemente atormentada por espíritos malignos, causando problema em seu trabalho, até agredindo a sua própria filha. Até que um dia, em um sussurro de insanidade, ela pensa que estará melhor sozinha sem a sua filha. E como se estivesse possuída, tenta se desfazer da garota, enquanto diz que não deveria ter dado a luz a ela. E quando Tive estava em seus últimos momentos, sua mãe recobra a consciência e se desculpa pelo atentado, e comete o ato do contrário de viver. Em seguida, vemos novamente sua mãe no apartamento confrontando diretamente agora a forma adulta da protagonista. Mas diferente da reação de desespero, vemos uma ruivinha com expressão de ternura, entendendo que essa mãe agressiva foi uma construção de sua memória após a tentativa de homicídio, e que agora, após conhecer uma nova vida ao lado dos seus novos amigos, ela entende que essa visão atual é uma mentira, agradecendo a sua mãe por lhe dar a possibilidade de viver. E com o coração leve, a imagem de sua mãe se desfaz em flores. E em seguida, vemos um fragmento de Joseph, explicando que ele é a bênção e a maldição da imortalidade. E caso ela aceite ele, será uma bênção enquanto ela desejar viver, mas uma maldição se ela desejar ir dessa para melhor. Chise então pergunta o que ele deseja em troca, para que essa negociação seja justa.
E nesse momento, ela acorda do transe e agarra o garoto pelo pescoço, querendo explorar sua memória. Em seguida, a cena muda novamente para Elias, não conseguindo conter sua ira pelo sumiço de sua aprendiz, soltando um grande rugido que apodrece tudo ao seu redor, até que Spriggan aparece para contê-lo juntamente com a Rainha das Fadas, que em sua benevolência e piedade com Elias explica que o considera como um dos seus filhos. Sendo assim, a própria rainha utiliza seus poderes para rastrear a protagonista. Ela então usa sua magia que se estende a todas as direções onde a natureza toca, passando por cada centímetro do mundo, onde revemos várias personagens dessa obra. Depois disso, voltamos à jornada de Tizzy na mente de Joseph, onde encontramos quando criança cavando covas. Digo realmente quando criança mesmo, né? Há centenas de anos atrás. Em um dia de trabalho, ele escuta um pedido de ajuda vindo de um homem que havia sido enterrado vivo, chamado Cartaphilus. Ele o resgata e ajuda a tratar suas feridas. Porém, esse garoto de coração bom não tem a vida fácil. Ele é uma criança isolada com os moradores temendo sua existência, o chamando de bruxo, e com o passar do tempo, isso acaba quebrando o garoto, que no desespero, pede para que sua alma se funda com Cartaphilus, e eles possam finalmente viajar pelo mundo juntos. E assim é feita sua vontade, onde Joseph acabou herdando a maldição da imortalidade, juntamente com todas as dores do seu colega. Só que a mente humana não foi feita para suportar tal vida, e logo ele se vê forçado a vagar eternamente pelo mundo, roubando pedaços de pessoas como forma de diminuir sua dor, ao mesmo tempo que procurando um jeito de acabar com sua maldição, que infelizmente não tem solução. Nesse ponto, Tizzy sai de suas memórias vomitando de tanto enjoo pelos sentimentos que vivenciou. Isso deixa o vilão descontrolado, querendo finalmente arrancar o braço dracônico da garota, apenas para ser impedido novamente, mas dessa vez por Elias e companhia. Ele então libera suas quimeras para atacar a tropa, que são revidados com o apoio de Renford e Alice, e se vendo em desvantagem de poder de fogo, o vilão rapidamente se retira, e Tizzy corre para alcançá-lo com a ajuda de Marielle, que se transformou em um touro. Os dois se encontram em uma fonte, trocando um pouquinho de farpas, até que Tizzy parte para o ataque, apenas para ser interrompida pelo Mago dos Olhos de Rinnegan, revelando que foi ele que sugeriu a possessão de Stella para atrair a atenção da protagonista, o que deixa a garota ainda mais furiosa, e aproveitando o espaço para atacar, Joseph sumana diversas lacraias que são rapidamente tostadas pelos fogos de Ruth, e novamente sem escolha, o garoto tenta fugir com a ajuda do falso Pen, mas Elias e sua Faz se transformam em uma planta monstruosa, conseguindo conter a fuga dos dois e decapitando o cara de olhos de Rinnegan, que já estava fazendo hora extra, né? Nesse ponto, Tizzy parte para dar uma lição de moral no vilão, só para ter o seu estômago atravessado, só que ela também tem uma última carta na manga, usando esse momento para extrair seu olho implantado em Joseph, colocando o garoto em sono profundo com sua canção de ninar. Com sua vida salva pela maldição de vida eterna, Tizzy finalmente se recupera, sabendo que as duas maldições de seu corpo entraram em equilíbrio. Um tempo depois, vemos a Ruivinha já fazendo seus passeios, visitando o local de repouso de Joseph, e alguns colegas como Natasha, Angélica, que a presenteiam com coisas bem interessantes, presentes que descobrimos o que são logo em sequência, pois ao cair da noite, a Fai Ariel pede que Silk dê a Elias seus trajes formais para um encontro com Tizzy na floresta. E nesse momento dos dois, vemos nossa protagonista com véu e vestido de noiva, cortesia de suas amigas. A beleza dela é tão grande que até Elias sente o seu coração bater rapidamente. Tizzy coloca um anel de casamento na mão do seu amor e ambos trocam seus votos de andar juntos para sempre, dando um final feliz nessa temporada de Mahou Tsukai no Yomi. E por fim, vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da primeira temporada desse anime. Para dar aquela fortalecida, não esquece de dar aquela macetada no like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e valeu!